O ministro chegou à comissão acompanhado do líder do governo, senador Fernando Bezerra. Durante o debate, criticou a política externa do Brasil nos últimos anos, que, segundo ele, não trouxe desenvolvimento para o país. E falou sobre os novos rumos traçados pelo Ministério. O Brasil, de certa forma, vinha se negando a si mesmo. E nessa negação se abusava muito do conceito do universalismo, né? Que é um conceito como qualquer outro que tem que ser analisado, mas nós vimos fazendo disso um dogma, dizendo que a política externa brasileira tem que ser universalista, e isso acabava significando simplesmente que nós não deveríamos ter uma coloração própria, não deveríamos ter uma identidade, não deveríamos perseguir nada que não fosse autorizado por certos paradigmas internacionais. Houve um problema de um enfoque comercialista também, porque a política externa era concebida muito exclusivamente por uma dimensão comercial, mas sem gerar resultados nessa dimensão comercial. E também sem reconhecer que nessa conexão com esses diferentes parceiros se deveria ir mais a fundo e se pensar, por exemplo, na questão da civilizacional, que é algo que nós estamos tentando recuperar em termos do pertencimento do Brasil ao Ocidente. Isso era uma coisa que não se falava nessa época. Ernesto Araújo negou que a aproximação com os Estados Unidos signifique um alinhamento automático com o país. Falou sobre as possibilidades de relações comerciais com Israel e disse que isso não exclui a relação com os países árabes, assim como a relação com os Estados Unidos não exclui a relação com a China. Nós pretendemos, e estamos fazendo isso, acredito, estruturar a nossa relação com qualquer país em benefício da nossa, como eu dizia, da nossa independência, da nossa autonomia, do nosso desenvolvimento, seja com China ou Estados Unidos, seja com Israel ou com países árabes, né? Nós não podemos ser independentes frente a um parceiro e, ao mesmo tempo, manter uma atitude completamente acrítica frente a outro parceiro. Ele foi questionado sobre a decisão do Brasil de rejeitar uma resolução da ONU que reconhecia violações e crimes cometidos por Israel em território palestino. O Brasil foi o único país latino-americano a votar contra esta resolução. A minha pergunta é baseada na seguinte frase sua: as relações têm que ter a mesma lógica. E a lógica que determinou a minha pergunta é: os direitos humanos apurados, que foram infringidos segundo a apuração da ONU, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, lá entre Israel e a Palestina, são diferentes dos direitos humanos que nos sensibilizam na Venezuela? O que nós consideramos é que Israel vinha sendo injustamente singularizado no tratamento do tema de direitos humanos no contexto das Nações Unidas, sofrendo um tipo de tratamento que praticamente transformava Israel num pária da comunidade internacional. Ernesto Araújo defendeu o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo ele, a entrada na OCDE trará mais ganhos ao país do que o tratamento especial que o Brasil tem hoje na Organização Mundial do Comércio, a OMC. A presença na OCDE, que, como o senhor mesmo dizia, trará uma redução do custo do Brasil, certamente, trará racionalidade nas nossas políticas, ajudará nas nossas reformas e atrairá investimentos. O ministro foi cuidadoso e evitou provocar mais polêmica quando foi questionado sobre suas posições, como a de defender que o nazismo foi um movimento da esquerda. Nós temos, por exemplo, várias polêmicas que foram apresentadas pelo senhor e outros integrantes do governo, tentando mudar, por exemplo, conceitos históricos, colocando que o nazifascismo, por exemplo, seria um movimento de esquerda e não de extrema-direita, reconhecido internacionalmente, inclusive pelo próprio Israel, que foi vítima, não é? A partir da questão do Holocausto. Na questão de movimentos totalitários, eu acho importante que haja uma discussão sobre a essência desse movimento no passado e alguns no presente, independentemente de nomenclatura.